comum que a mamãe comece a se preocupar já no último trimestre da gravidez se ela vai ter leite, se ela não vai ter leite. E algumas mães, elas acham que é muito importante que já comece a descer o leitinho nesse período do último trimestre da gravidez. Algumas mães já na 36ª semana começam a se preocupar, porque às vezes elas leem algumas coisas, que algumas mães já estão apresentando um pouquinho de leite, já está vendo que o sutiã está molhando e elas ainda não têm. Então a gente tem que lembrar que a mama ela vai sendo preparada durante a gravidez, durante toda a gravidez, mas que no último trimestre as nossas glândulas já vão começar a produzir uma pequena secreção láctea, que é chamada pré-colostro. Esse pré-colostro ele vai ser produzido em pequena quantidade e ele não vai ficar vazando, a gente não vai perceber. Normalmente a gente observa, na maioria das mulheres, que se a gente fizer uma expressão na mama, a gente vai ter um pouquinho de presença de pré-colostro na maioria das mamas de todas as mulheres. Só que a gente não vai ter essa grande produção, porque nós temos, durante a gravidez, um fator inibidor da lactação, que impede que o nosso leite desça. Por quê? Porque nós ainda não temos um bebê para mamar. Então a descida do leite, que a gente percebe a presença de leite descendo mesmo, vai ser após o nascimento do bebê. Algumas mulheres, em alguns casos, que têm uma prolactina mais alta, que é o hormônio que produz o leite, podem ter sim, inclusive engurgitamento mamário, durante o período da gravidez, mas isso é muito mais raro. Para a maioria de nós, todas as mulheres, a gente vai ter só a presença do pré-colostro, que é em pequena quantidade, eu só vou perceber quando eu fizer a expressão na mama, quando eu apertar, quando eu esgotar um pouquinho, justamente só para observar se tem leite. O nosso leitinho, ele demora um pouco a descer logo depois do parto. A gente já tem com toda certeza uma quantidade de colostro nas mamas. As mães têm que ficar tranquilas em relação a isso. Principalmente quando a gente entrou em trabalho de parto, talvez a mãe possa ter tido até uma cesárea, mas se ela teve já os sinais de trabalho de parto, se ela entrou em trabalho de parto, esse leite já vai estar fluindo com mais rapidez. As mães de cesárea podem demorar um pouquinho mais, mas não é um tempo muito grande não. Então a gente tem que lembrar que 80% do sucesso da nossa amamentação está aqui, ó, no nosso psicológico, ele ajuda muito. Então vamos lembrar que a natureza é perfeita. Quando o bebê nasce, automaticamente os hormônios da gravidez descem lá embaixo e começam a subir os hormônios da lactação. E quando os hormônios da lactação começam a subir, esse leite já vai sendo liberado. Então, o que é importante nas primeiras horas de vida? Quando o bebê nasce, imediatamente após o parto, esse bebê deve ser colocado junto à sua mãe, contato pele a pele, para que esse bebê sinta o cheiro da sua mãe, a mamãe reconheça o seu bebê reconheça a mamãe, os hormônios já vão sendo liberados nesse momento, a criança entra em contato com a flora que está presente na pele da mãe, e isso é muito importante para que nesse momento já comece a acontecer a descida do nosso leite. Quando o bebê estiver nesse período do pós-parto imediato, que ele nasceu, nessa primeira hora de vida, ele ainda está super ativo, então é nesse momento que ele já deve ir para o peito. Quanto antes ele for para o peito, antes o nosso cérebro vai reconhecer que nós tivemos o nosso bebê, que ele nasceu, a pega desse bebê vai ser muito mais eficaz, esse bebê vai conseguir mamar muito melhor, né? Vai conseguir mamar com muito mais vontade, vai fazer uma pega melhor nesse primeiro momento de vida. E automaticamente ele colocou a boquinha no peito da mãe, já vai o estímulo para o cérebro para dizer, olha, o bebê nasceu, vamos produzir leite. E aqui ele já vai estar sugando aquelas primeiras gotas do colostro que já vão ser produzidas nesse momento. Essas gotas de colostro, elas realmente vão ser gotas em pequena quantidade. Então a gente fica muito preocupado com o volume de leite que o bebê está recebendo.
Nesse momento a gente tem que lembrar que o volume de leite é bem pequeno porque o estômago do bebê nunca recebeu comida. Então a nossa criança, ela precisa receber uma alimentação trófica, ou seja, uma alimentação que indique para o organismo que a partir de agora ele precisa fazer digestão, absorção de nutrientes, liberação de enzimas, tem que liberar a insulina, tem que liberar suco pancreático, tem que liberar as enzimas digestivas. Então tudo isso é novidade para o organismo do bebê e ele não pode receber em grande quantidade. O estômago do nosso bebê, nesse momento, tem uma capacidade gástrica muito pequena, em torno de 3 a 4 colherinhas de chá, no máximo 7 ml cabe nesse estômago. Então, quanto maior for a quantidade de leite que eu oferecer, mais difícil vai ser para esse organismo reconhecer, fazer digestão. E aí, a nossa criança entra num sofrimento, porque o estômago não consegue digerir adequadamente, o fígado não consegue trabalhar adequadamente. Então vamos lembrar que tudo tem que ser na medida certa, na dose certa. Quando a criança tiver uma capacidade gástrica maior, que vai ser lá em torno do 4º dia, o nosso leite já desceu em maior quantidade. Aí a gente vai ter a apojadura, que é a descida do leite. Então vamos ficar tranquilas, mães. O que a gente precisa fazer para aumentar essa produção no início de vida, logo que o bebê nasce? Contato pele a pele, colocar o bebê para mamar na primeira hora de vida, fazer com que esse bebê sugue o mais frequente possível, evitar de oferecer complementação, o suplemento para esse bebê. Então a gente só vai ter que oferecer alguma coisa para o bebê se tiver uma indicação clínica para isso. Então, algumas vezes o bebê pode ter uma necessidade sim de receber complemento, mas é uma minoria dos bebês. A gente precisa lembrar que o bebê precisa mamar várias vezes, porque o estômago é pequeno, e essas gotinhas é que vão fazer com que todo o organismo do bebê comece a trabalhar no momento certo. Aí uma outra dúvida que vem depois, né? O leite desceu, a mamãe teve essa apojadura que a gente comentou, e o que vai acontecer? A gente percebe que o bebê vai para o peito, ele mama, a mamãe está com bastante leite e ela fica na dúvida. Nossa, mas ele arrotou, será que ele está saciado? Mas ele está procurando o peito, ele quer mais, parece que ele ainda está com fome. Então, essa dúvida realmente aparece porque a gente não tem uma noção de quanto o nosso bebê mamou, de quanto leite saiu do peito. Então, o que é importante a gente lembrar? Eu vou avaliar como que está a minha mama. Eu observo que a minha mama está cheia, eu faço a expressão manual, está saindo leite, eu tenho bastante leite e o meu bebê está tendo uma boa pega. O meu bebê está sugando, não está machucando o meu peito, eu não tenho fissura. Quando ele mama, eu escuto ele engolir, ele está engolindo o leitinho. E eu observo que quando ele solta e eu ergo ele arrotou e voltou leite, então é sinal de que o bebê está mamando muito bem, que ele está conseguindo extrair o leite e que ele está mamando bem. Outro indicativo de que o bebê está mamando bem, além do ganho de peso, é o xixi. Será que meu bebê está fazendo xixi suficiente? Nós precisamos começar a observar o nosso bebê de forma integral. Então, se ele está sugando de forma efetiva, se quando eu levanto ele arrota, volta um leitinho, e quando eu vou trocar a fralda, ele está fazendo xixi numa boa quantidade, que eu pego a fraldinha e eu observo que essa fralda está bem pesada, cheia de xixi, e nessas 24 horas eu já troquei em torno de 6 a 8 fraldas, o meu bebê está mamando muito bem, fica tranquila, mãe. Então isso é um indicativo de boa mamada. Agora, se eu observo que o meu bebê está indo para o peito, está ficando 1 hora, ele até está arrotando, mas ele volta para o peito, ele quer mamar mais, ele não está conseguindo ficar saciado, eu tenho que observar. Algumas vezes é problema na pega e não na produção de leite. Muitas vezes a gente tem uma boa produção, mas a pega do bebê, a sucção é ineficaz.
Então, às vezes ele fica 1 hora sugando sem, na verdade, ter conseguido tirar leite. E por que ele arrota? Algumas vezes ele pode estar arrotando porque ele está engolindo ar. Uma coisa muito comum no início de vida é que, às vezes, quando o bebê abocanha muito a pontinha do mamilo, às vezes algumas mamães não têm fissura e não tem dor, mas se o bebê está abocanhando só a pontinha, o bebê não está conseguindo tirar leite, então ele deve estar engolindo um pouco de ar nessa mamada, e às vezes ele está arrotando, mas não está satisfeito. Então a gente vai ter que observar outras coisas para ver se ele está saciado. E se eu tenho muito ou pouco leite, como é que eu vou observar? Vou observar justamente dessa maneira. Meu bebê está mamando, mas ele está ficando saciado, ele está dormindo, ele está arrotando e o leitinho está voltando. Então é um sinal de que ele está mamando bem. Ele está fazendo bastante xixi, eu estou trocando bastante fralda. Ah, Anne, mas eu vejo que ele quer mamar mais. O que é esse quer mamar mais? A gente precisa lembrar que a sucção para o bebê é o prazer no primeiro ano de vida. E nos primeiros 2 meses de vida, a sucção ao peito da mamãe é o que o bebê gosta de fazer e o que ele precisa fazer. Primeiro é para ele saciar mesmo esse desejo de sucção, que muitas das vezes ele vai querer ficar pendurado no peito muito tempo. A segunda coisa é que a indução do sono, ela é ocasionada pela sucção. Então, muitas vezes o nosso bebê precisa sugar o peito para dormir. E terceira coisa, a gente tem que lembrar que peito é carinho, é acalento, é aconchego. Algumas vezes eles vão querer ficar no peito porque eles sabem que quando eles estão no peito, eles estão no colo da mamãe, eles estão recebendo carinho, eles estão sendo aconchegados. Então, lembrar que a gente precisa também oferecer peito e colo. Às vezes o bebê quer o contato com a mãe, o contato da pele, o contato do cheiro, o contato do aconchego. E também isso é importante para que o teu leite desça, para que você forme o vínculo, para que o teu bebê fique bem.